Olá, aqui quem fala é o Marcelo, eu sou membro do PET Engenharia Química UFPR e estamos aqui em mais um vídeo do nosso minicurso de HP Prime, lembrando que é em parceria com o EPEC UFPR e na descrição se encontra o link de download da nossa apostila, assim como o playlist geral do minicurso. Se tiverem qualquer dúvida também podem deixar nos nossos comentários para que a gente vai estar respondendo e dando uma olhada. Na aula anterior eu expliquei um pouquinho sobre sistemas não lineares e como resolver eles na HP Prime, inclusive com exercícios práticos envolvendo engenharia química e balanço de massa. E na aula de hoje a gente vai estar avançando um pouco nesse tema, indo para sistemas não lineares. São um pouco mais complexos, mas também são bem mais utilizados para exercícios de termodinâmica, fenômenos de transporte, operações unitárias e etc. na engenharia química. Então hoje a gente vai resolver todos os sistemas através do aplicativo Resolve, que é uma ótima maneira de aprender a mexer na calculadora, porque ele é bem simples e prático. Já na aula que vem, já dando um pouquinho de spoiler em relação a isso, vai também ser uma continuação desse vídeo, só que utilizando o sistema de álgebra computacional, ou seja, o CAS, que é um pouquinho mais avançado e difícil de mexer, só que tem alguns resultados melhores e na maioria dos casos. Então, para começar, aqui tem a definição do sistema não linear, que é basicamente um sistema de equações normal, só que dessa vez tem que ter pelo menos alguma incógnita com um exponente maior que um x ao quadrado, um y ao cubo, por exemplo, ou ele tem que existir mais de uma incógnita em um mesmo termo, ou seja, um x vezes y mais 5 ou alguma coisa desse gênero. Então a gente tem o exemplo abaixo de um sistema não linear, que é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 20 e xy mais y ao quadrado igual a 3. Olhando assim, a gente não consegue pensar em uma maneira fácil de resolver. Pode até tentar isolar ali na equação de baixo y, né, para ver se consegue resolver, mas dá bastante trabalho. Por isso a gente, com a calculadora, facilita muito o que a gente está fazendo e a gente pode tentar resolver isso nela. Bom, então a gente vai utilizar basicamente o aplicativo Resolve, como já foi mencionado anteriormente. E aqui já está as duas equações mostradas. Coisa que não acontece se eu tivesse utilizado o x e y minúsculo. Apareceria um erro e eu nem conseguiria terminar de escrever a equação. Bom, agora que a gente já está aqui na calculadora e com as equações digitadas, a gente pode apertar aqui no num para tentar resolver esse sistema. E a gente vê que o valor inicial dessas variáveis são zero. A gente pode apertar para resolver ou tentar colocar um chute inicial que a gente acha que vai chegar mais perto do resultado que a gente espera. Nesse caso não tem nada, então a gente pode apertar em resolver. A gente achou um valor para x e um para y, normal. Só que, como ela é uma equação que não é de primeiro grau, ela pode ter mais de uma resposta, né? Então a gente não sabe se isso está totalmente correto ou se é aquilo que a gente quer. Por exemplo, se eu colocar um número bem grande aqui, será que ela vai dar a mesma coisa? Opa, já deu um resultado diferente aqui, vocês estão vendo? E apertando de novo, também ele ajeitou ainda mais o resultado para o que a gente estava esperando. Mas você fica perguntando, como que eu vou saber qual que eu quero em equações que não tem tanto sentido assim? Nesse caso, a gente pode ir nos aplicativos e em gráficos avançados, escrever as duas equações, selecionar elas, e aqui no plot para a gente ver os gráficos e entender um pouquinho o que está acontecendo. Bom, aqui a gente já consegue ver que essas duas equações se cruzam em 4 pontos diferentes. Ou seja, tem 4 valores para x e 4 valores para y. Se a gente apertar aqui no menu em traçar, aqui em interseções com V2, a gente pode ver o valor exato de cada interseção, que é exatamente aqueles valores que a gente estava vendo quando a gente estava chutando. Assim, o chute inicial é muito importante quando a gente está trabalhando com o aplicativo Resolve da HP, porque dependendo do caso ela não vai conseguir chegar no resultado que a gente está esperando. Às vezes até aparece um erro que ela nem consegue começar a resolver o cálculo porque o nosso chute inicial estava muito distante. Só que um problema que a gente tem é que nem todas as equações a gente vai conseguir colocar ali no gráficos avançados e aparecer isso para a gente ter uma noção onde que a gente pode chutar. Porque ela só funciona basicamente para x e y, e em engenharia química, nos exercícios, a
a gente não vai trabalhando com isso e vai ter muitas mais variáveis para resolver. Por isso que precisa de muito cuidado e atenção e lógica na hora de escolher o chute. Por exemplo, se a gente está trabalhando com fração molar, a gente sabe que ela sempre vai estar entre 0 e 1. Nosso chute inicial tem que estar perto disso. Se a gente está trabalhando com pressão em Pascal, ela está no vácuo, vai ter próximo de 0. Ela vai estar perto da pressão atmosférica, perto de 100 mil. Sempre tem que pensar em relação a isso e ver como que a gente vai escolher. No nosso exercício aplicado de hoje, ele vai ser de termodinâmica envolvendo equilíbrio líquido e vapor. No enunciado, fala que o sistema está em equilíbrio a 30 graus Celsius e contém pentanol e hexano, ou seja, somente dois componentes que facilitam um pouco o nosso trabalho. Ele também fala da composição da fase líquida, que é 65% de hexano e, consequentemente, 35% de pentanol. Ele quer saber as composições da fase vapor e a pressão do sistema. Ele também facilitou um pouquinho dizendo para usar o vapor como ideal e deu vários dados. Dentre eles tem a pressão de saturação, o volume molar e os parâmetros de Wilson, sendo que o primeiro deles é bem maior que o segundo, ou seja, a iteração do componente 2 em cima do componente 1 é bem maior, e por isso ele vai ser mais considerável nesse sistema. E como esses parâmetros são de Wilson, a gente vai ter que usar ele para resolver isso. O primeiro passo para resolver esse exercício é ver todos os dados que a gente tem e escrever as equações do equilíbrio do líquido-vapor. Ali na segunda linha tem escrito a equação geral do equilíbrio, considerando todos os termos, só que a gente vai poder cortar alguns. Como ele falou que a gás ideal a gente pode retirar os coeficientes de fugacidade, e também dá para desconsiderar o POY, porque ele só é significativo quando a diferença de pressão é muito grande, que não é o nosso caso. Então, escrevendo para cada componente, a gente chega na equação 1 e na equação 2, que vai ser um sistema que a gente vai ter que resolver. Sendo que em cada termo tem mais de uma incógnita, por isso ele vai ser um sistema não linear. Só que ali tem duas equações e três incógnitas que a gente ainda não sabe. Então a gente tem que achar pelo menos uma delas primeiro. Nesse caso vai ser o coeficiente de atividade e que, como a gente já viu antes, vai ser usando o Wilson, que tem todas as fórmulas ali apresentadas abaixo. Elas são bem longas, né? Então para agilizar um pouquinho, eu já escrevi, já fiz um programinha só para isso. Tem aqui Wilson. E como já foi explicado em outras aulas, é fácil você separar programas para deixar as equações salvas, né? É só apertar em guardar, escolher qual programa você vai querer utilizar, dar um nome e depois escrever as equações, bem tranquilo. Então aqui a primeira parte seria calcular esses parâmetros. Você também pode calcular eles juntos se quiser e vir aqui no num. Só que eu recomendo você fazer isso individualmente para equações que não dependem uma das outras. Por exemplo, eu consigo calcular isso sem saber isso. Porque pode dar algum erro, a calculadora trava, dependendo do que você está fazendo, se o cálculo for muito complexo. Então é sempre bom fazer separado. Então, com uma equação selecionada, você vem aqui em num e você pode escolher o que você vai calcular. Eu já coloquei as constantes que tinham no enunciado. Aqui a constante dos gases normal, e aqui a temperatura lá estava em graus Celsius, só que é sempre bom você passar para Kelvin, né, porque essas equações são todas calculadas com base em Kelvin. 273 mais 30. Agora aqui na hora de resolver, você tem que tomar cuidado de sempre selecionar aquilo que você quer o resultado, porque ele vai deixar essas outras variáveis constantes e vai só variar o que está selecionado. Por exemplo, se eu deixar aqui no V2, esse zero aqui vai ficar fixo, que é o valor que a gente quer descobrir. E esse aqui que vai mudar, que é um dado que foi fornecido, que a gente não quer. Então, com o parâmetro selecionado, a gente pode clicar em resolver. A gente achou o valor. E a mesma coisa para os outros. Aqui no resolve, achou. Aqui esse B é um parâmetro intermediário que eu usei para facilitar os cálculos, não ficar tão longo aqui. Também dá para calcular ele. E agora a gente pode calcular os coeficientes de atividade. Os dois. Nesse caso aqui, para mostrar, eu vou calcular os dois, que não vai dar nenhum problema, mas é sempre bom ficar atento. Bom, aqui você tem que deixar selecionadas só as variáveis que você quer descobrir. Então as outras eu vou aqui desselecionar, que já foi todas calculadas, e a gente pode apertar para resolver. Só que isso vai dar um problema, por quê? Porque a calculadora
ela precisa de um chute inicial, como a gente já viu no outro exercício, né? Nesse caso, o zero não é um bom chute, porque esse valor ele sempre parte de um. Porque, como a gente viu em termodinâmica, isso representa uma idealidade, ou seja, uma substância pura. Um coeficiente de atividade igual a 1 quer dizer que não tem nenhuma influência de outra substância nela, nenhuma interação molecular. Lembrando que também que, como eu selecionei as duas equações para fazer ao mesmo tempo, elas são bem complexas, também influenciou para ajudar ainda mais a dar aquele erro, né? Bom, então agora a gente pode ir na HP' e escrever nosso chute igual a 1, os dois coeficientes de atividade, e é só apertar o resolve. Agora sim a gente viu que ele deu uma interação molecular positiva, né? Porque ele deu acima de 1, 1,67 para a primeira substância e 1,39 para a segunda. Então a gente pode continuar nosso exercício. E do sistema anterior a gente conseguiria facilmente resolver, porque a gente consegue simplesmente somar as duas equações e achar uma completa para P, porque a gente sabe que a soma das frações molares y1 e y2 tem que dar 100%, ou seja, 1. Então acha bem fácil. E também aqui a gente consegue achar daí de uma das equações, no caso a equação 1, a gente consegue achar y1 e depois y2 com facilidade. Na HP, não necessariamente a gente precisa já resolver isso, né, fazer essa soma, porque dando os dados certos para ela também consegue resolver. Aqui, por exemplo, sabendo que o y1 mais y2 dá 1 e as duas equações do sistema, a gente consegue resolver. Ou simplesmente aqui no y2 também pode substituir por 1 menos y1. Dessa relação aqui. Bom, nesse caso já está as três selecionadas, então a gente pode resolver direto. Lembrando que a gente quer saber as frações molares e a pressão total do sistema. Ou seja, são essas três incógnitas. Mais uma vez, aqui inicialmente os valores estão zero. E se a gente apertar para resolver, não vai ser possível. Aqui apareceu impossível encontrar a solução. Porque é um chute inicial ruim. Bom, se a gente sabe que as frações vão de 0 a 1, a gente pode chutar 50%, por exemplo. E acho que também não vai dar certo, porque a nossa pressão ainda está muito distante, né? A pressão zero é um vácuo absoluto. A gente sabe que a pressão de saturação de um dos componentes era na casa de 30 mil, mais de 30 mil Pascal. Então acho que dá para deixar um pouquinho mais próximo disso. Se você tem dois componentes, 15 mil talvez seja um chute justo. Então apertando para resolver, agora sim a gente achou toda a resposta que o exercício queria. A pressão seria de 31.500 pascais. E as frações molares do componente 1 é bem próxima de zero, é 0,008. E o outro 99%, né? Um menos o outro. E acho que esse resultado já era um pouco esperado, porque no início a gente tinha visto aqui que tanto a pressão quanto a questão dos parâmetros de Wilson, o componente 2 tinha uma influência muito, muito grande em relação ao componente 1. Então, todos os dados que a gente obteve foram mais próximos ao componente 2, né? A pressão se aproximou muito mais do hexano e também os resultados da HP para a fração também, né? 99% no equilíbrio vai ser hexano. Com isso, a gente encerra a aula de hoje. Muito obrigado por assistir. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que a gente vai responder. E não se esqueçam de olhar mais vídeos, tem a playlist na descrição. E também prestem atenção quando sair a próxima aula, porque ela vai ser uma continuação desse vídeo, só que usando o sistema computacional.